TikTok ao vivo nessa hora, transmissão. A escritura para ser lida nesta hora é Matitial, capítulo 24, versículo 24, onde Yehoshua Mashiach, Adon no hebraico é Senhor, Adon Yehoshua Mashiach, o Salvador, o mediador, aquele que tem o nome Yehoshua Mashiach, a quarta Boas Novas, o grego é Evangelho, mas o hebraico é Bet Sorá, Boas Novas, capítulo 1, versículo 11, o versículo 12, diz que através do seu nome, o nome Yehoshua Mashiach, tem o poder de nos tornar filhos de Deus, do Deus único e Criador e Jeová. E por quê? Só esse nome tem esse poder, porque o nome Yehoshua tem Yod He Vav, né? O trigrama, 3 letras do tetragrama. Jeová, Deus único e Pai, tem o tetragrama, né? Yod He Vav He, 4 letras, né? E tem, você pega Jeová, tem o YHWH, que é as 4 letras do tetragrama. E por que o filho tem 3 letras e o pai tem 4 letras? Porque o pai é maior do que o filho. O próprio Mashiach, o filho, diz: o pai é maior do que eu, né? Um dia será introduzido na terra um milênio. Por 1000 anos o filho vai reinar aqui na terra. O Ben Davi, Yehoshua Mashiach, com tolerância zero para o pecado. Mas quando terminar o milênio, a Shaul, o apóstolo Paulo, diz que o filho vai devolver o reino ao Pai, a Deus e Pai, né? É quando Deus, Jeová, único e Pai, se tornará tudo em todos. Então, o reinado do filho de 1000 anos é provisório, é uma etapa, né? Porque no jardim do Éden, no paraíso, os 6 dias da criação, o 7º dia e um dia para o Criador representa 1000 anos. Tem que haver o milênio, os 1000 anos de descanso, como Deus cessou de criar e descansou no 7º dia, que inclusive virou mandamento. 4º mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos da Torá, a lei. A Torá é lei de Moshe, de Moisés, para os israelitas, né? Eles tinham condição de obedecer o Shabat, porque era só para Israel, as 12 tribos estavam no mesmo lugar, porque você sabe que enquanto no Brasil é dia, no Japão é noite, né? Então, por isso que o primeiro mandamento diz: ouve, ó Israel, não é para as nações. Eu sou Jeová, teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da escravidão, 430 anos, como lua nova, festas, dias santos, guardar sábado, comida, bebida. Embora comida, temos mandamento para os não-judeus em Atos dos Apóstolos 15, 29, proibindo comer sangue, carne de animal estrangulado, não pode. E carne e comida oferecida a ídolos, não pode. E em 4º lugar, nós não-judeus estamos proibidos de praticar uniões ilegítimas, que é a prostituição. Coríntios capítulo 6, Paulo diz: foge da prostituição. É o único pecado que, se você pecar, você mancha o seu corpo, né? Os irmãos não podem se unir a uma meretriz, né? Meretriz é uma mulher que não é virgem, né? Que vende o corpo ou se diverte com qualquer homem, né? Tendo prazeres sexuais. Paulo fala que um irmão tem que casar, ter matrimônio. Sua única própria esposa
para evitar a prostituição. Cada um tem seu vaso, sua esposa, né? Para não ir para o rumo da prostituição. É por isso que eu defendo que matrimônio é uma mulher virgem casando com um homem virgem, né? Puro. Do contrário, aí é união ilegítima, ou a pessoa vai estar em adultério ou em fornicação, que é prostituição. A prostituição é o pecado de sexo fora do casamento, né? E se a mulher perdeu a virgindade com um homem casado, ela é adúltera. E se um homem casado perdeu a virgindade com uma mulher casada, ele é adúltero. Mas se ela perdeu a virgindade com um homem solteiro, aí é fornicação, né? Ela tem que perder a virgindade com um homem virgem, e isso aí virar uma aliança, um matrimônio, um casamento, né? Também ele, se ele perder a virgindade com uma mulher da vida aí, que qualquer um usa ela, ou ela deixa ser usada por qualquer homem, aí ela não sendo casada é prostituição. Ele deve perder a virgindade dele com uma mulher virgem. Isso aí é o sexo, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Como é que Deus une um casal? Virgem. Virgindade. E se não tem? Se não tem, aí você está na linha vermelha de Atos dos Apóstolos 15, 29. E esses mandamentos, 4 mandamentos, saiu de Jerusalém, para os gentios, com os 12 achali, os 12 apóstolos, e lá estava Barnabé, apóstolo, e Shaul, Paulo, apóstolo. Atos 14, 14, diz os apóstolos Barnabé e Paulo, né? E Paulo implantou isso. Nós que ir lá nas congregações em Corinto, Tessalônica, todas as suas congregações. Mas isso foi perdido com o tempo, porque hoje a pessoa come galinha cabidela com sangue, chorisco, que é um alimento, é uma comida, sangue de porco, buchada de bode com sangue, é tanta comida com sangue, né? E diz que é cristão. Mas os cristãos não obedecem à Bíblia, né? Passa por cima da Bíblia. As igrejas, o cristianismo, tal como a igreja mãe católica passa por cima da Bíblia, as filhas protestantes, evangélicas e pentecostais, neopentecostais também pisam na Bíblia, né? Não adianta pregar, são surdos, são cegos, são pobres, são miseráveis. Tem uma linguagem que fala desgraçados, essa daqui fala infeliz, né? Isso é para a igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E não é nem espírito, né? É ruach. No hebraico, pneuma. No grego, espírito é uma palavra católica do latim, né? Espíritus Santos. Mashiach nunca falou Espírito Santo. Mashiach diz que iríamos receber o Ruach, Urash, Akodesh, né? Porque Deus é Kadosh. No latim é santo, no hebraico é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Isaías, Ishaiah, capítulo 6, né? Mas aí você recebe o Espírito Santo, que é uma palavra católica, latim, você acha que recebeu o verdadeiro, você recebeu o falso. Mesmo falando em língua, expulsando demônio, fazendo milagre, isso aí não te coloca na verdade, porque muitos me dirão naquele dia: não expulsei demônios, não profetizei, não fiz maravilhas, milagres no teu nome. E Yehoshua Mashiach vai dizer: eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Porque o nome do Salvador é Yehoshua Mashiach, não é Jesus. Jesus, Zuz, no italiano, latim, é suíno, porco. Jesus, Zuz, no hebraico é cavalo. Jesus é o Deus cavalo no hebraico e o Deus porco no latim. E Yehoshua tem Yod He Vav, Yeho. Yod He Vav, como o pai é Yeho, Vá, tem Yod He Vav He. O filho é Yeho, Yod He Vav, Shua. Essa raiz da palavra Shin, Shua, aí no hebraico quer dizer salvar.
Então o significado do nome Yehoshua é Yehová, Yahvé, salva. E o nome de Jesus? Porco, suíno. Em hebraico, cavalo. Tenta se salvar. Vamos ver se você entra dentro do céu. Vamos ver se você, homem, mulher, se torna um filho do único Deus Criador Yehová através do nome porco, ou nome cavalo, que quer dizer Jesus, né? Tenta, é um direito seu, você é livre. Tem livre-arbítrio. Eu não vou por esse caminho. Já fui. Ainda bem que eu não morri, Deus me guardou aí. Batista, Assembleia de Deus, 7 anos quase, Tabernáculo 17 anos quase, Cacuísmo 10 anos, né? Uma média aí de uns 34 anos, eu não morri, porque se eu morro eu estava perdido. Se Deus me guardou, é porque o Criador tinha um plano na minha vida. Que plano é esse? Está aqui agora pregando o que eu estou a pregar, a palavra original. A palavra original. Oh, mas sua Bíblia é uma Bíblia católica de Jerusalém. Não tem problema. Eu vou passar por cima dos erros dos tradutores. Vou porque eu tenho o direito de pregar a verdade. Se o tradutor traduziu errado aqui, eu passo por cima. Por exemplo, eu vou ler Matitial 24, 24. Mateus 24, 24. Mas Matitial nunca foi chamado de Mateus. Como Kefa nunca foi chamado de Pedro. Como Yehoshua nunca foi chamado de Jesus. Como Jacob nunca foi chamado de Tiago. Como Yehoanã nunca foi chamado de João. Eu vou passando por cima. Porque a verdade é maior do que o erro, do que a mentira, né? Do que a falsidade, do que a sedução. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Yehoanã 8,32. E se a palavra pai no hebraico é Abba. Abba, pai, bem, filho. Espírito Santo não tem no hebraico. Isso é uma palavra latina, idioma morto da Igreja Católica. O correto é Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, né? Se o bem, filho, vos libertardes, verdadeiramente sereis livres, né? Então eu acredito no poder da pregação, da palavra, da escritura, né? Mashiach não falava... Você não leu na Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblion, biblioteca. Mashiach dizia, errai-vos não conhecendo as escrituras. E a palavra Bíblia não aparece na Bíblia, é grego. Mas aqui é escritura. Rabi, mestre, uma mulher casou com 7 homens, os 7 maridos morreram. Na ressurreição, quem será o marido dela? Errai-vos não conhecendo as escrituras. Então o correto não é nem falar Bíblia, é escritura. E que desde a meninice, criança, menino, 2 Timóteo 3, 15, 16, saibas as sagradas letras que te tornará sábio para a salvação que há em Yehoshua Mashiach. Vai pelo Cristo Jesus, Cristo grego. De onde que a Grécia produziu um Salvador? A Grécia é na Europa, né? Vai pelo Jesus romano, de onde que a Igreja Católica e o Papa Leão XIV diz que só Jesus salva. É a mesma pregação dos batistas, luterano, metodista, presbiteriano, Assembleia de Deus, CCB, quadrangular. Por que essa linguagem? Mesma pregação da Universal, Mundial, Internacional, videira, luz para os povos, salva nossa terra, renascer. Por que essa linguagem? Só Jesus salva. Um decreto, o Papa cancelou Maria como medianeira e diz que só Jesus salva a humanidade. Por que essa linguagem? Isso é ecumênica, né? Ecumenismo. União de igrejas, né? Que levará a união dos povos, nações, né? Que levará um líder global. A humanidade é um líder global. E o Islã é tão grande, esse 4º cavalo verdoso, esverdeado que vem, que o Papa Leão, lá na Turquia, não sei se foi em Ankara, né, na capital, não, foi em Istambul, antiga Constantinopla, o que hoje é uma mesquita, na Mesquita Azul, a antiga e primeira igreja cristã do mundo, no tempo de Constantino, a igreja de Santa Sofia. O Papa entrou descalço, Papa Leão XIV, não fez homilia, missa,
curvou a cabeça, né? Veja o tanto que o Islã é grande. Veja que o maior líder dos cristãos, o Papa Leão, a Turquia só tem umas 30 igrejas católicas, ele não pôde andar de Papa móvel, porque quase não tem católico na Turquia, né? E ainda entrou descalço dentro da mesquita. Entrou porque lá era a primeira igreja cristã de Constantino, o Grande, que fundou Constantinopla. Constantinopla tem 7 colinas, como o Vaticano. Roma tem 7 colinas. É que em cada colina de Constantinopla tem uma mesquita, 7 mesquitas. E no meio, a primeira igreja cristã, Santa Sofia, Régia Sofia, hoje é a Mesquita Azul. Isso é um tipo, uma figura de que o Islã, com as suas 7 colinas, vai engolir o catolicismo. E tem que engolir mesmo, porque a igreja vai ter que pagar pelos 68 milhões de mortos nas cruzadas e Santa Inquisição, nas fogueiras, né? E a Bíblia diz que a besta, o 4º cavaleiro, o montador chamado Morte, num cavalo verdoso, verde, esverdeado, vai comer a carne da grande prostituta, que também está numa cidade de 7 colinas, Roma, na Europa. A carne aí é o Banco do Vaticano, o ouro, as terras, né? Vai se apropriar, vai tornar ela nua e desolada, e vai queimar a grande prostituta, a Igreja Católica, com fogo. Ou seja, Deus permite o mal lutar contra o mal. O Islã é mal? É. Mas ele é mais mal do que o catolicismo. E o Islã, de onde vem a besta e o paranormal, a segunda besta, o falso profeta, aí o próprio Yeshua Mashiach num cavalo branco, o rei dos reis, Adon dos Adonis, né? Senhor dos senhores, a palavra de Deus, o verbo de Deus, aquele que vem e tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele vai derrotar, vai capturar a primeira besta, com mandíbula e boca de leão, pés de urso. Eu já expliquei isso tudinho. A mandíbula e boca de leão é o Iraque, a Babilônia, os pés de urso é o Irã, a Pérsia, parecendo um leopardo é a Grécia, na Europa. O trono do dragão é a Turquia, porque Mashiach diz que em Pérgamo, Apocalipse 2:13, hoje é Bergamo, a cidade de Bergamo é onde está o trono de Satanás. Essa é a besta do mar, né? Das águas. E aí tem a besta da terra. Esses dois, Apocalipse 19:20, diz que o cordeiro vem e captura a besta e o falso profeta vivo lá na guerra do Armagedon, no final, e os lança vivos para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Sem morrer fisicamente, eles vão inaugurar o lago que arde com fogo e enxofre. Aí é o que? É o paranormal, a besta da terra e esse califa, sultão, esse califado que vai levantar nos últimos 3 anos e meio, né, da grande tribulação. Está chegando, né? Que as coisas estão todas aí no Oriente Médio, né? Já começou a esquentar, a chapa está quente no Oriente Médio. É guerra, né? Líbano, Síria, Iraque, Irã. Isso pode se estender para a Turquia, para o Egito, vai pegar fogo. Todo o Oriente Médio, porque lá é o palco da Guerra do Gog, Ezequiel 38, 39, Ezequiel, e também do Armagedon, do Apocalipse 16, né? Ou 19. Né? E eu estou vendo os rabinos, porque eu vejo os rabinos fazer paraxá, né? O padre faz homilia, os evangélicos pregação, e os judeus no judaísmo faz paraxá. E eles estão interpretando a Bíblia errado. Eles dizem que Bosra, no Estreito de Hormuz, Bosra, a Bíblia fala que é lá na Jordânia, né? No Edom, Esav, Esaú, onde estão os filhos de Esaú, Esav, filhos de Moabe e Amon. Amon e Moabe, as duas filhas, são filhos das duas filhas de Ló com o pai, com Ló, né? Ló era pai e avô. Eles se estabeleceram na Jordânia, e Esaú também, irmão de Jacó foi para a Jordânia.
Então, Bozra, Isaías 63, quem é esse que vem de Bozra, do Edom? Que o judaísmo está pregando que o novo Edom é os Estados Unidos, a nova Roma, né? Estão pregando a derrota dos Estados Unidos aí no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz. E eles pegam um texto de Isaías 63, Isaías 24, Isaías 19, lá fala Bozra, na Jordânia. Tá ali no sul da Jordânia. E eles estão trazendo para Basra, no Iraque, aí, dentro do Estreito de Hormuz, dizendo que a guerra dos Estados Unidos, ele chama Novo Edom, Nova Roma, com Israel contra o Irã, chama o Irã de Gog e Magog, está errado. Chama Basra, no Iraque, aí, dentro do Estreito de Hormuz, fazendo confusão com Isaías 63. Quem é esse que vem de Bozra, com as vestes salpicadas de sangue? Quem é esse? Isso aí, gente, se você ler Apocalipse 19, é o Armagedon. Aí no Irã, Golfo Pérsico, Estreito de Hormuz, Irã, Omã, Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Emirados Árabes. Isso aí não é a guerra de Isaías 63, não. Eu falo porque você não deve confiar em interpretação bíblica, mesmo do Velho Testamento, dos judeus, do judaísmo, arquenazistas, sefardistas, caraitas, Mizraim, os judeus do Egito, né, que vivem em Israel, esses rabinos, porque eles interpretaram Isaías 53 errado. Homem de dores, homem experimentado nos trabalhos, homem que é uma raiz de uma terra seca, homem sem formosura, homem que é um cordeiro, homem que é um cordeiro que foi o que? Tosqueado pelos seus tosquenadores, homem que é um cordeiro que não abriu a boca para nada. Homem, a Bíblia fala um homem, eles interpretam Isaías 53 dizendo que é o povo de Israel, a nação de Israel. E Isaías 53, Israel fala homem. Esse homem carregou as nossas dores, esse homem carregou as nossas enfermidades, esse homem levou o castigo que nos traz a paz, estava sobre eles. Vá perguntar ao judaísmo. Quem é Isaías 53? Vai dizer, é o povo de Israel. Aonde? Isaías 53 é um homem que foi crucificado na cruz, no Calvário, no Monte Caveira, no Gólgota. Era um homem rudinho, da tribo de Judá, hebreu dos hebreus, mas era o filho de Jeová, nascido de uma virgem. Ora, se os judeus interpretou mal, e interpreta até hoje Isaías 53, Isaías 53, não reconhece que é Yehoshua, aí eles vão interpretar bem Isaías 63, Isaías 24, Isaías 19, trocando Basra no Iraque, no Estreito de Hormuz, por Bozra, lá na Jordânia, no Edom. Como que vai interpretar bem? Os judeus estão cegos. Romanos 11, 25 diz que o endurecimento da cegueira de Israel vai permanecer até que o tempo das nações termine. E a Bíblia ainda diz que as nações, os não-judeus vão pisar em Jerusalém 3 anos e meio, 42 meses, Apocalipse 11, ou seja, vai invadir, conquistar e tomar Jerusalém. Para a besta sentar lá no terceiro templo, estabelecer lá a pena de morte para quem não adorar a besta. Agora, se você quer acreditar, porque eu estou vendo muitos cristãos virando judaizante. Eu já fui cristão católico, frequentei a igreja católica, fui cristão batista, fui cristão da Assembleia de Deus, quase 7 anos, fui cristão do Tabernáculo da Fé, quase 17 anos, fui cristão do cacuísmo, Cacu Felipe, né? Que Cacu Felipe é um cristão, 10 anos, né? E hoje, você é o quê? Eu não sou cristão, prego contra os cristãos, contra a igreja, contra o cristianismo. Eu não sou muçulmano, eu explico o que o Islã acredita, o que é Surat, as suratas, os aidins, as sunas, o que o Alcorão fala para você entender o quadro profético desta hora. A escatologia das igrejas, a escatologia do Islã e a escatologia da sinagoga, do judaísmo. As várias vertentes, maneiras
linhas do judaísmo, para você entender todo o quadro. Aí você é o quê? Um temudim. O que é isso? Um discípulo. Eu sou um discípulo. Isso é o que eu sou nesta hora. Um discípulo de Yehoshua Mashiach, né? Eu sou apenas um discípulo. Eu não sou cristão. Já fui quase 34 anos de igreja. E me serviu de muito aprendizado, né? Porque Paulo diz que a lei, a Torá, do profeta Moisés era um aio, né? Era um aio, um pedagogo, ou seja, uma ponte que Paulo tinha que ultrapassar, né? Você está entendendo? Então as igrejas, eu frequentei várias igrejas por quase 34 anos, eu ultrapassei elas, né? Não me corrompi, sim, fracassei, errei, fui seduzido, fui enganado, enganei os outros pregando doutrina batista, doutrina de Assembleia de Deus, doutrina do Tabernáculo da Fé e doutrina do cacuísmo, mas hoje eu prego a palavra original. Hoje eu sou um crente, né? Não sou cristão. Então eu leio aqui Mateus, eu tenho que falar Mateus para você entender que é Matitial. 24. Então, aqui, 24. Portanto, hão de surgir falsos Mashias. Sua Bíblia diz falsos Cristos. É por causa do nome Cristo que você é um cristão. Cristianismo, cristão, cristã, cristandade, igreja. Isso vem dos gregos, da Grécia. Mas considerando o hebraico, os Yehudim, porque a salvação, e Ruanã, você fala João, mas Ruanã 4:22, diz a salvação vem dos judeus, dos Yehudins, né? Considerando os judeus, os Yehudins, aí é Temidim, né? Um discípulo, aí é um crente, né? Porque Mashiach disse para o Achali apóstolo Tomé, depois que viu ele citado, não seja incrédulo, mas seja crente, né? Então, Cristo vem dos gregos, cristandade, cristianismo, cristã, irmã cristã, cristandade. Então, eu não quero ter nada a ver com grego, né? Sei que Paulo fez missões na Grécia, queria fazer missões na Espanha, né? Na Península Ibérica, né? Mas nem por isso eu vou pregar em grego, né? Não, eu já enjoei de ser cristão, e batista, presbiteriana, em tabernáculo. É muito escândalo. Que se você ser um cristão, você tem que aceitar um pastor ser adúltero, um pastor ter a mulher dele e várias amantes, né? A empresa, a mulher e várias filiais, né? Porque ele se diz anjo de Deus, ungido de Deus, e tem que engolir calado. Ninguém pode se levantar contra os anjos da... Anjo é grego, ângelos. Os anjos das igrejas. Isso aí eu sofri, porque a gente lê a Escritura diz lá, o presbítero, marido de uma única mulher, não pode ter duas. Hebreus 13:14, o matrimônio, o casamento, seja respeitado entre todos, e a cama do casal, não fala trisal, ou bigamia, ou poligamia. E de onde vem esse tanto de doutrina errada, gente? Não é da Bíblia. A Bíblia nem carta de divórcio, o Novo Testamento dá para ninguém. Nem para papa, pastor, bispo, presbítero, diácono, não tem carta de divórcio. 1 Coríntios 7, versículo 10, se a mulher se separar do seu marido, não te case uma segunda vez. Reconcilia-te com teu marido, e o marido não repudie, não divorcie de sua mulher. E de onde esse divórcio à torta e à direita, sem freio dentro das igrejas? Porque não segue a Escritura, segue manuais, dogmas, regras, estatutos, regulamento interno, RI, regras de homens. Cada igreja tem um estatuto. E ai de você, se você pregar contra uma doutrina, um estatuto, uma norma da igreja. Pode estar escrito na Bíblia, mas você não pode pregar. Em 95 eu ia ser consagrado a presbítero aqui na Assembleia de Deus da Fama. Aí tinha um cursinho de presbítero, eu fiz lá na sede da Fama,
era o pastor Abigail, né? Acho que é Abigail Carlos de Almeida, já morreu já de Covid. Aí eu fiz o cursinho, quando veio o dia da consagração, o diretor lá da Assembleia de Deus disse assim: agora vocês vão lá na secretaria, pegue o estatuto da Assembleia de Deus, estude bem, porque nós não queremos que nenhum presbítero que fez o curso para virar presbítero, e presbítero pode sentar no púlpito na plataforma da igreja da Assembleia de Deus. Nós não queremos que ninguém pregue contra o estatuto da Assembleia de Deus. Agora vocês devem estudar o estatuto, né? Nossas doutrinas. Eu nem disse na secretaria da Assembleia de Deus Fama aqui, do Abigail Carlos de Almeida, eu nem peguei o estatuto, eu saí da Assembleia de Deus. Eu saí da Assembleia de Deus. Porque eu já não estava de acordo com a Assembleia de Deus, mulher pregadora, a Bíblia proíbe mulher pregar. É para ficar calada na congregação, Coríntios 14, 34 ou 38, não dê a palavra às mulheres na congregação, fique calado, em silêncio, e que elas façam pergunta aos seus maridos em casa. É imoral, indecente, a mulher menstrua, gente, tem dias críticos, que ela fale dentro da congregação, dentro da assembleia, dentro da congregação. Então eu já estava insatisfeito, já tinha quase 7 anos de Assembleia de Deus, e eu estava vendo a Bíblia dizer uma coisa, as Escrituras dizer uma coisa, e a igreja fazer diferente das Escrituras. Sabe uma coisa? Eu vou sair. Aí fui ficar 17 anos no Tabernáculo da Fé, que prega a mensagem do profeta William Branham. William Branham foi um profeta verdadeiro, mas a mensagem de William Branham hoje não vale, porque ele morreu há 60 anos. E lá cheguei a ser pastor, mas sempre lendo a Bíblia. O Mombrana dizia uma coisa, a Bíblia diz outra. Eu não estou dizendo que o Mombrana é falso. O Mombrana, ele usou da melhor das suas faculdades mentais, do melhor do seu entendimento. Mas ele não trouxe a palavra original, gente. Se o Mombrana trouxesse a palavra original, vou dar um exemplo aqui. As mulheres do tabernáculo estariam usando o véu. Além de não cortar as pontas do cabelo, elas estariam usando véu em público, na rua, no ônibus, sem mostrar um fio de cabelo. Onde está isso na Bíblia? Coríntios capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 15. Se a mulher não se cobre com o véu, mande ela cortar os cabelos. E se cortar os cabelos e rapar a cabeça é indecente, vergonhoso, que ela se cubra com o véu. Versículo 10. O véu é sinal de anjos e mostra que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido. Quer outra doutrina? 1 Timóteo 5, versículo 8, 9 e 10. A mulher casada com seu marido deve praticar a hospitalidade, e ela deve lavar os pés dos homens, dos varões, dos kadosh, dos santos. Não é de mulher, não. O Mombrana colocou para lavar os pés, mulher com mulher, depois do pão e o vinho da ceia. Porém, quando você lê a ceia em Erroanã, João 13... não tem mulher lavando pé lá, não. As mulheres nem participou da ceia. Se você for olhar pelo pé da letra, pela Bíblia, o cálice, o vinho, o pão, asmo, as mulheres nem participaram, gente. E por que o William Branham colocou as mulheres para lavar os pés depois do cálice e do pão? Porque o irmão Branham errou, ele é humano. Era um homem humano. E eu não vou fazer o erro de William Branham, o equívoco de William Branham, erro doutrinário. Eu vou fazer igual Paulo mandou fazer. Ela vai lavar os pés dos santos, dos varões, dos irmãos, em casa ali, junto com seu marido, quando hospedar irmãos, ela lava os pés como Abigail. Em 1 Samuel 23, 24, 25, foi lavar os pés dos valentes lá de Davi, do rei Davi. Então eu não vou fazer o erro que o William Branham fez. Dizer que o dízimo é o salário do pastor do tabernáculo. Então se entrar R$1 milhão é tudo do pastor. E onde Paulo disse que dízimo é salário de pastor? Nas 14 cartas. Ou nas 13, né? Porque em Hebreus não é para o Brasil. Paraguai, Argentina, Estados Unidos, França, Polônia, Alemanha. Hebreus é para Israel. Paulo diz em Hebreus 7,5, os levitas, de acordo com a lei de Moisés, institui, estabelece os dízimos e recebe dízimo. E onde que um candango de Brasília, um goiano de Goiânia, um gaúcho do Rio Grande do Sul, um potiguar,
do Rio Grande do Norte, um piauiense do Piauí, um paraense, um paulista, um carioca, é levita. Aonde? Que esses pastores devem receber dízimo, uma taxa de 10%. E se não pagar, você não vê o Átila Brandão, da Igreja Batista, Caminho das Árvores, lá de Salvador, diz que é judeu. Se você não paga disso, você está pegando um 38 e colocando na cara de Deus. Você é um ladrão. Gente, Paulo nunca pregou isso, não. Se você não paga disso, você está apontando um revólver 38 na cara de Deus. Aonde que Deus, através de Paulo, mandou os romanos, os coríntios, os gálatas, os de Efésios, o de Tessalônica, o de Colosso, o de Filipos, o Timóteo, o Tito, que são cartas pastorais, diz os teólogos de igreja. Aonde mandou pagar dízimo? Em lugar nenhum. Está errado. Isso aí, essa taxa aí, é a igreja romana que trouxe no ano 583, no segundo concílio de Macon, nos Países Baixos europeus, para assalariar papa, padre, bispo, monsenhor, frade, frei, os líderes católicos. Aí o protestantismo herdou, luteranos, batista, preteriano, pentecostalismo fez a farra, né? Aí agora o mundo tem que engolir esses pastores ricos, né? Fazem pedofilia, incesto, manda praticar aborto, as amantes, comete adultério, à torta e à direita, mas são ricos, e o dinheiro é um poder, não diante de Deus, o Criador, mas diante do juiz, da polícia, das autoridades, dos governantes, né? Um pobre não tem a mesma chance que tem um rico. Aí tem essa podridão, né? Você vê, né, de Macedo colocar 250 milhões de reais para salvar o banco dele digital aí, o escândalo Master, né? Você vê no André Valadão, a igreja dele lá em São Paulo, fechando a porta, pagava quase R$1 milhão, 900 mil no aluguel, envolvido aí, ó, com o escândalo do Banco Master, e vai continuar a mesmice. É por isso que Matias disse, e Yehoshua disse, eu estou fora da igreja, batendo na porta, do lado de fora. A igreja é miserável, infeliz, pobre, segue nua. Acha que está salvo, mas está perdido, mas eu leio aqui. Portanto, hão de surgir falsos Machias. E falsos Navim, né? Profeta no hebraico é Navim, não é Nabi, é Navim. Os Navim, né? Os profetas, né? Que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos prevém, né? William Branham pregou, gente. Isso é o tempo de William Branham, entenda bem o que eu estou pregando. Eu não repito a mensagem de William Branham. Que um homem podia ter uma falsa doutrina, falso profeta, e ter um dom de Deus, ser usado por Deus para curas, milagres, expulsar demônio. Esse era o dia de William Branham. Ele pregou a mensagem, os falsos ungidos. Que a pessoa tinha uma doutrina errada, falsa, que mandava para o inferno, mas Deus usava ele nos dons carismáticos. Expulsar demônio, milagre, poder, cura. O pregador André Luiz Nunes de Goiânia, Goiás, você prega isso que o William Branham pregou? Não. Por que você não prega isso? Porque nesse exato momento que eu estou a pregar, na sétima era, a era de Laodiceia, Mashiach e Yehoshua está do lado de fora. Então ele não opera aí dentro mais. Igual ele operou, até no Velho Testamento nós temos esse tipo, né? Balaão tinha um dom de profecia de Deus, está lá em Números 24, a estrela de Jacó, está lá em Números 24, 7 vezes o rei Balaque Moabita pagou Balaão para amaldiçoar Israel, 7 vezes o Malach, o mensageiro, no hebraico, né? No grego é ângelos. O anjo de Adonai, segurou a boca de Balaão. Ele abriu a boca e abençoava Israel, mas ele queria amaldiçoar, que ele estava sendo assalariado, ia ganhar dinheiro, um prêmio, né? Do rei Moabita, Balaque, que odiava Israel. E os Moabitas é o que de Israel? O que Lot era de Abraão.
sobrinho. E Moabe, Lote, sobrinho de Abraão, era pai e avô de Moabe. E Moabe é um dos filhos das filhas de Ló, que embriagou o pai Lote, né? Embriagou o pai e fez um incesto, né? Tá na Bíblia lá. Então, foi um calo no pé de Israel. Embora Ruth, que casou com Boaz, a moabita, vem desse povo, né? Provando que Deus, no meio dos perdidos, no meio de incesto, de prostituição, a filha com o pai, Deus ainda faz graça e não salva todo mundo, mas seleciona alguém, como selecionou a Ruth, que casou com Boaz, de onde vem Jessé, de onde vem o rei Davi, de onde vem a linhagem, a genealogia do Mashiach, né? Então, mesmo no meio dos perdidos, ou uma coisa que leva para o inferno, uma doutrina errada lá de uma igreja, Deus às vezes tira um, dois. Não tirou uma Ruth? Tá todo mundo perdido, mas Deus é que salva, não sou eu não. Eu não tenho estrela na testa, não sei também quem é salvo. Eu já dirigi igreja, né? Fui pastor do tabernáculo quase 10 anos, quase 14 anos, apóstolo, dirigente de igreja no Cacoísmo, 10 anos. Daí, dirigi igreja mais ou menos 27 anos, porque 2 anos e meio, como evangelista, eu dirigi igreja lá em Natal. Dá uma média de 27 anos dirigindo igreja. E eu fazia o bem para todos os irmãos de igreja que eu dirigia, e mesmo sendo enganado, porque irmão de igreja mente, faz prostituição, adultério, faz cada pecado horrendo, e eu não fazia aquilo, e ainda ajudava, mas lamentava, né? Que situação, né? Mas hoje eu entendo que o ensinamento não era correto, então não poderia produzir pessoas corretas, nem Assembleia de Deus, nem tabernáculo, nem cacuísmo. Eu vou falar um pouquinho do cacuísmo agora. E da Batista, Igreja Batista, em 1988, outubro. Assembleia de Deus, de fevereiro de 1989 a junho de 1995. Cacuísmo. Aliás, tabernáculo, de junho de 95 a fevereiro de 2012. O cacuísmo de fevereiro, março de 2012 a julho de 2022. A pior que eu passei foi o cacuísmo. Foi a doutrina mais destruidora, a mais bagaceira. A pior das doutrinas que eu passei não foi o tabernáculo. Embora o tabernáculo nos salva, não foi a Assembleia de Deus. Embora a Assembleia de Deus nos salva, não foi a Batista. Mas foi o cacuísmo, que é uma espécie de... Todos os pastores são ditadores. São ditadores, são predadores de mulheres, né? Corruptos. Eu vi. Claro que se acentua alguns homens sinceros, que eu passei pelas mãos deles, pela liderança dele, eu vi homens sinceros. Como o pastor Otávio, da Vila Concórdia, aqui em Goiânia, né? Um tampa-buraco da Assembleia de Deus, que quando um pastor adulterava, ele, né, que era convidado para ir lá tampar o buraco, resolver o problema, né? Terminou pobre, ainda levei ele para o Tabernáculo da Fé, dei as 7 selos, 7 elas para ele ler, morreu no Tabernáculo da Fé, né? Pastor Otávio, da Assembleia de Deus, fama, né? Homem bom, homem sincero, homem que tinha calo no joelho de tanto orar de madrugada, né? Você me entende? Eu vi homens bons, né? Mas o que eu vi também de homens corruptos, né? Comelão de dízimo, comedor de dinheiro, né? Predador de mulheres, não é brincadeira, né? E eu tentei agir certo, né? Porque eu sempre, desde os 15 anos, outubro de 88, quando eu levantei minha mão na Igreja Batista aceitando Jesus, eu tomei uma decisão ali, mesmo errado, de ir para o céu. E eu estou decidido a buscar a salvação e ir para o céu até hoje. Com 53 anos. Até hoje eu estou levando a sério. Até hoje eu levo a coisa a sério. Eu quero ser fiel. Né? Por isso que fui saindo das igrejas. Do Cacu Felipe eu fui expulso. Porque
O Cacu prega lá que ele é isso, aquilo outro, que ele é a tenda, que ele é a língua desconhecida, que ele é isso, aquilo outro lá. Aí eu fui ver em fevereiro de 2022 o 7º selo de William Branham, que o William Branham cortou da referência parágrafo 261 ao 274, aí isso aí tornou o Cacu Filipe um areia movediça. Aí eu mostrei para o Cacu Filipe, mas eu não só mostrei não, eu estava exigindo do Cacu Filipe obedecer o que o irmão Branham fez no hotel, no dia 25 de março de 1963. Porque no dia 24 de março de 1963 ele pregou o 7º selo, em fita magnética, cassete. No hotel, no dia 25, ele mandou James Marguerite, Fred Sotman cortar o 7º selo da referência 261 ao 374. Tem uma cadeira aí. Ao 374. Aí eu fui exigir, o Cacu mandou eu sair fora da mensagem dele, sair. Você me entende? E saí, não achei ruim não, porque eu achei um lugar melhor para servir a Deus, porque Deus não está dentro de igreja. Esse que estou à porta e bato, está do lado de fora, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí foi bom, porque eu entendi que Yahushua Mashiach está fora das igrejas, mas ele está perto de mim. Quando você abandona as igrejas, o sistema religioso, as denominações, as organizações, aí você encontra Deus, nem que seja na sua casa, na rua, no mato, na floresta, em qualquer lugar, menos igreja. Você me entende? Menos igreja. Então eu tô mais salvo, me sinto mais seguro, mais salvo. Eu estou usando vestido, gente, túnica, coisa que igreja nenhuma colocou túnica em mim, nem o Cacu. Como é que você está usando túnica? Eu li na Bíblia que Jeová, o primeiro alfaiate, o Criador, colocou vestido, túnica em Adão e Rava, Adão e Eva. Eu não tenho televisão em casa, não. Eu congreguei no Cacu 10 anos e eu não sabia que lá na Costa do Marfim todo mundo via filme de Hollywood. E nós ficou aqui no Brasil não sei quantos anos sem ver filme, televisão. Até que um dia alguém perguntou ao Cacu, o Cacu disse que podia ver filme de Hollywood, de cinema, só não podia ir no cinema, desde que o filme não tivesse cena de sexo. Isso é cacuísmo. Ou seja, ver a desgraça de Hollywood, desgraça de Netflix, né? Desgraça de filme, né? E como é que o cacuísmo, a doutrina do Cacu é uma doutrina de santidade, deixando ver filme à torta e à direita? Pode comer tudo com a mente, né? Eu não autorizo ver filme nenhum. Eu nem televisão tenho em casa, porque eu acredito verdadeiramente na mensagem, o poder de Deus, que o Criador, Deus, falou com o William Branham: nunca tenha uma televisão na sua casa. O Cacu mente, diz que o irmão Branham tinha televisão em casa. Mentira. O irmão Branham alugou uma casa mobiliada que tinha televisão. E estava construindo uma casa em Tucson, mas morreu nessa casa alugada. Mas nunca teve televisão. O irmão Branham nunca comprou uma televisão, não. O Cacu disse que quebrou o aparelho de televisão dele, mas depois o Cacu liberou para todo mundo comprar televisão. O Cacu é um atraso, é um retrocesso. Ele quer pregar a santidade, mas ele não é santo. Ele não é um kadosh. E como que um homem vai ser um kadosh vivendo com 4 mulheres dentro da casa? Dentro de casa? Tendo um arrenco, uma penca de filhos. Isso é poligamia, gente. Oh, mas tem um ar de santidade, uma aparência de santidade. Oh, o Papa Leão também tem, o Francisco tinha, de bonzinho, né? Cuidado com as aparências. As aparências é engano. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, a Bíblia não, as Escrituras: surgirão falsos machias e falsos navinos. Entende? Aí eu entendi, eu já estou pregando há mais de 3 anos e meio, eu entendi que o Cacu está cumprindo a visão da mamba africana, que o William Branham viu antes de morrer aqui, em 10 de dezembro. Estou com a mensagem aqui na minha frente, né? Posso até virar a tela para você ver. Em 10 de dezembro de 1961, o irmão Branham falou da visão da mamba. Que ele conhece irmãos. Está aqui a mensagem, eu tenho um aplicativo da mensagem de William Branham. Está aqui ela aqui, ó. Ele conhece
irmãos, mas ele disse que nunca viu esses irmãos. Então é irmãos do futuro. E ele vê uma grande mamba africana. Se é uma mamba, uma serpente africana, aquela que mata em fração de segundo, a pessoa com veneno da mamba africana, até um leão, qualquer animal, qualquer ser humano, ela pica na cara de um ser humano, só gosta de morder na cara. Frações de segundo a pessoa morre asfixiada, sem fôlego. Quando fala mamba no meio da selva é morte. Ela vai picar alguém, ela não erra. E Mambrana vê uma grande mamba africana. Gente, a mamba africana não vem do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá. Do Canadá veio uma cobra amarela e preta. E eu preguei isso e o Cacu foi lá corrigir. Em Cacu 112, eu estava na Costa do Marfim, quando ele lançou esse capítulo, ele disse que uma mamba picou a perna de Mambrana. Eu acho que o Cacu vê minhas pregações. Quando eu disse que a cobra que picou a perna de Mambrana era amarela e preta, não era uma mamba, ele correu lá e mudou a cor, o nome da cobra, de mamba africana para amarela e preta. A cobra do Canadá, que Mambrana dá um tiro nela, ela não morre e fica escondida lá em Jeffersonville. Não? Eu vi que o Cacu corrigiu. Eu percebo que ele vê minhas pregações. Não? Ele corrige para manter o povo escravo. Não? Você entende? Não foi uma mamba. No começo, eu tenho um antigo livro do Cacu, ele fala mamba, claramente. Mas ele mudou, porque Cacu ele quer manter o povo, que o povo dá 8 tipos de oferta, de contribuição, além do dízimo, né? Ele tem lá 8 maneiras de depenar os galinhas, as galinhas, os pintinhos, deixar todo mundo sem dinheiro. Né? É um comelão de dinheiro o Cacu. Né? Então, Mambrana vê esses irmãos. Ele não sabe quem é, quer dizer que é irmãos do futuro, de outra geração. E o Mambrana chama um desses irmãos de meu amigo. Ele diz que essa cobra queria matar o amigo do Mambrana. Um dos irmãos lá era amigo do irmão Brana. Você sabe que o Mambrana diz que o galardão de profeta é ser amigo do profeta. De Mateus 10:41, Matitial 10:41. Com isso eu não estou dizendo que eu sou um profeta. Eu não me reivindico. Eu não me autoproclamo profeta. Embora eu saiba que um profeta é o verdadeiro intérprete das escrituras e até da mensagem do Mambrana hoje. Deve haver um profeta para interpretar a mensagem do Mambrana. O Mambrana pregou a palavra de Deus para o século XX, né, para a geração dele. Né? Então Mambrana ora, salva esses irmãos, salva esse irmão que é amigo dele. A mamba morre, sai uma fumaça azul. O Cacu disse que ainda tem um livro azul para pregar, né? Fumaça azul e livro azul. Mas não é nisso que eu vou entrar, não. Que talvez algum cacuísta vai ouvir minha pregação. O que eu vou entrar aqui é no final desta mensagem aqui, sobre a mamba, né? Onde o profeta William Branham diz que a mamba virou vidro. Tá aqui, ó. Paradoxo, né? Mensagem paradoxo. O Mambrana fala que a mamba vira vidro. E isso aqui, gente, virar vidro, é o que o Cacu virou. Quando eu mostrei a parte que o William Branham cortou, quando eu mostrei, o Cacu se desorientou, chamou William Seymour da Rua Azusa de 7º mensageiro, empurrou o William Branham para o 8º mensageiro, e o Cacu virou o 9º mensageiro. O Cacu se desorientou. O rabo da mamba africana, da serpente, se enrolou nela mesmo. Né? Ele fez uma confusão. Hoje o 7º mensageiro é o William Seymour da Rua Azusa, pentecostal. O William Branham é o 8º e o Cacu é o 9º mensageiro. Olha que bagunça, né? Quanto que o Mambrana, no livrinho das 7 eras, tá aqui o livrinho das 7 eras. Pega aí para mim, Cláudio, no armário, o livrinho das 7 eras. O Mambrana diz que ele não é o 7º mensageiro para Laodiceia. Ele diz que ele não é essa estrela, porque na capinha do livro das 7 eras, o Mambrana não colocou o nome dele lá, não. Então não é o William Branham, ainda vai vir depois de William Branham. O 7º mensageiro vem no final da era de Laodiceia, tá aqui, ó. Não tem Branham. Branham não é a 7ª estrela. Tem Paulo em Éfeso, Irineu em Esmirna, Pérgamo, Martim em Columba e Tiatira, Lutero em Sardes,
Filadélfia, Wesley, Laodiceia não tem Brana. Irmão Branham diz que o sétimo ainda vem. Não era ele. O sétimo mensageiro termina a sétima era, né? E vem do Brasil. Já expliquei isso, que o sétimo anjo vem do leste, mas o irmão Branham estava no oeste. Então é o Brasil, não é a Rússia, não é o Brasil. É o que eu venho pregando. Eu estou caçando aqui onde o irmão Branham fala que virou vidro, né? Você me entende? Estou para achar aqui. Que ele pisa na mamba, ela morre, ela vira um cristal sólido, sai uma fumaça azul, e depois essa mamba vira vidro. Está aqui a partir do parágrafo 75 da mensagem Paradoxo do dia 10 de dezembro de 1961. É isso mesmo. 1961, 10 de dezembro, a partir do parágrafo 61, o irmão Branham vai falando dessa mamba, né? E ela vira vidro. E aí, outro dia, eu amanheci de manhã, como que algo, não sei se era eu mesmo falando comigo, eu mesmo falando com o meu espírito, eu, André Luiz Nunes, parecia que eu estava conversando comigo mesmo, ou alguém estava falando comigo dentro de mim, dentro do meu interior. E falou assim comigo que o cacu, a mamba africana, virou vidro, ou seja, virou inteligência artificial. Pode olhar o Cacu Felipe. Quando eu mostrei que o irmão Branham cortou 112 parágrafos, referência do sétimo selo, Cacu pulou fora da internet. Caiu fora. Diz que um profeta como ele, no calibre dele, não pode ficar na internet. Depois o Cacu voltou. Mas agora ele voltou com inteligência artificial. Diz que vinha no Brasil, no México, caiu fora porque viu que ia ser um fracasso, né? Foi no Zimbábue, na África do Sul, e agora ele está regando o povo dele com IA. Todos os vídeos, se você pegar um perfil de um cacuísta, é IA. O homem é IA, a mulher é IA, e a IA é uma mentira! E o Cacu Felipe é uma mentira! Profeta Cacu Felipe virou vidro! IA! IA! Tudo é IA! A IA é uma mentira! Ou seja, se o Cacu morrer, vamos fazer um Cacu tipo IA para continuar pregando. Cuidado com a IA. Eu falei que a besta vai usar a IA. Um controle total, ninguém vai poder comprar e vender. Isso fala de chip. Ou chip normal ou física quântica, marca quântica, porque o computador quântico já está rodando nos Estados Unidos, na China, e você não sabe o que é física quântica. Por exemplo, eu não daria conta de contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, mas o computador quântico dá. Eu não daria conta de dizer se você vai morrer de câncer, de AVC, de Alzheimer, de diabetes, mas o computador, a ciência quântica, com seu DNA, ele dá conta de dizer do que você vai morrer e mais, ele pode fabricar o remédio. Então, quando unir a IA com física quântica, acabou, gente. Isso aí vai virar um Deus. Isso aí vai controlar todo mundo. A Bíblia não diz? Não diz, não vai poder comprar e nem vender. Se não tiver a marca na mão e na testa, vai ser um controle total. Mas por enquanto a IA está ninando, brincando, fazendo entretenimento, está te divertindo. Esse ator, como é que é o nome dele? Tem um ator que morreu, vai lançar um filme agora, a IA recriou ele. Val King, né? Você é um ator americano. Ele já... Oi? Val King, né? A IA já recriou ele. Vai ser tão real. Cuidado com a IA. E o Cacu hoje ele não passa de um profeta da IA, Cacu Felipe. Vou ler aqui, 10 de dezembro de 1961, Paradoxo, William Branham diz: e eu fui e esmaguei. William Branham esmagou. Então eu posso dizer que o William Branham esmagou a mamba africana através do pregador André Luiz Nunes de Goiânia, Goiás, quando André Luiz Nunes mostrou que o William Branham cortou 112 referências, parágrafo do sétimo selo de William Branham. Cortou lá e está cortado. O irmão Branham disse, está aqui,
Nesse livrinho, no livrinho, eu tenho aqui o livrinho de 7 selos, irmão Branham diz, eu não quero que isso saia na mensagem. Mas o Billy Paul Branham, José Branham, a voz de Deus, a gráfica voz de Deus, desobedeceu. Trouxe esse pedaço que o irmão Branham cortou. Porque no hotel, no dia 25, segunda-feira, ele corta 112 parágrafos, grava uma fita de 15 minutos e manda adicionar essa nova parte nessa parte cortada e fala, eu não quero que essa parte cortada saia na mensagem. Mas os Branhams desobedeceu. Sarah Branham, Rebecca Branham, Billy Paul Branham, Meda Branham, José Branham, e eu não sou Branham. Eu não sou Branham, filho de Branham, e eu obedeci. Eu não tenho nada de Branham e obedeci. Isso aí trouxe a mamba africana. Esse erro da Associação Evangelística William Branham, do Billy Paul lá, que administrou depois da morte do pai dele, em 66, e a voz de Deus, a gráfica de José Branham, com livros MP3, MP4, agora é o tablet, trouxe de volta, e isso aí produziu a mamba africana com Felipe da Costa do Marfim. Só que a mensagem do irmão Branham diz que o Cacu ia virar vidro. Mas aí você está interpretando a mensagem do irmão Branham. Estou mesmo. Olha, eu não sou um pregador. O irmão Branham diz na referência 70... E eu fui e a esmaguei, a mamba africana, e eu disse, agora eu quero descobrir acerca disso, porque isso é uma visão. O Branham estava dentro da visão. E eu toquei sobre a coisa, e eu a virei assim, e parecia como uma alça sobre um jarro, e apenas feito de um cristal sólido. Olha, virou um cristal sólido. E eu disse, pense nisso. Rapidamente, aquela fumaça azul era a vida da mamba africana. O Cacu não tem um livro azul? Ele não disse? Ainda tem um livro azul para pregar? A fumaça azul? Não sei se ele vai trazer isso, não. E todas as coisas deixado aquilo. Todos os elementos, aí o William Branham diz aqui, e tornou-se vidro. Referência 70. Da mensagem Paradoxo, 12 de dezembro de 1961, irmão Branham diz que a mamba virou vidro. E eu acordei outro dia, não sei se era eu mesmo falando com eu mesmo, meu espírito falando comigo mesmo, porque o salmista dizia com ele mesmo, porque te abate, minha alma, era Davi falando com Davi, confia em Jeová, confia em Deus. Eu não sei se era alguém falando comigo, ou era eu mesmo, mas eu acordei, levantei da cama com alguém dizendo, esse vidro aí é Iá. Cacu virou Iá. Viu, cacuístas? Vocês, o profeta de vocês é um Iá. Vocês nem sabem se ele está vivo. É Iá, é inteligência artificial. Não há vida eterna na IA, na inteligência artificial. Vocês estão perdidos. Mais tarde vocês vão ver que a besta que vai surgir, a besta do Apocalipse, vai usar a IA para um controle absoluto e total. Devo deixar isso aqui pelo menos para vocês ouvirem. Isso aqui é misericórdia. Para aqueles que não querem morrer no erro. Eu estou pregando a verdade. Olha, que Jeová, Deus único e Pai Criador, seu Filho Yehoshua Mashiach, abençoe essa palavra nesta hora. Amém.